através da vida do Leandro. Atos 17, todo mundo achou? Eu vou ler os versículos 16 ao 34. Diz assim, meio baixo o som para mim. Vocês estão ouvindo bem ou não? Para mim está bem baixinho. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente comovido ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre este tema dissertava na sinagoga em que os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele, e alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão o levaram a uma reunião no Areópago, onde eles questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é esta sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos, e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião no Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo, tudo que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse, e provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns dos nossos poetas, portanto deles somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu, e quanto a isso ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas. Amém? Amém. Senhor, essa tua palavra que é viva e eficaz, pedimos a Deus que o Senhor, pelo teu Espírito, possa aplicar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A cultura em que o cristianismo nasceu era uma cultura extremamente hostil, extremamente descrente das afirmações que o cristianismo propunha, que o cristianismo propõe. Mas essa tese de Paulo, que é uma versão mini do Evangelho, foi tão forte que um grande número de pessoas creu, mudando a cara daquela sociedade romana. Foi a mensagem do Evangelho dentro daquele Império Romano que trouxe uma revolução para a sociedade da época. E que tese é essa? Nós que vivemos também numa sociedade extremamente parecida com aquela,
extremamente estoica. É importante para nós, enquanto cristãos, saber discernir. Não existe lugar melhor do que o livro de Atos discernir essa tese. Porque, em primeiro lugar, o livro de Atos foi escrito para um tal Teófilo, que Lucas diz logo no início da carta. Este homem era um homem extremamente culto, extremamente intelectual, extremamente sofisticado. E o livro foi escrito por Lucas para Teófilo com o objetivo de ajudá-lo a crer. De uma certa forma, o livro de Atos é uma mini-tese dessa mensagem que revolucionou a época e continua revolucionando a nossa sociedade. E esse discurso de Paulo no Areópago propõe pelo menos 3 fortes afirmações do poder persuasivo do Evangelho, que se dá em 3 níveis. No primeiro lugar, no cultural, no segundo lugar, no intelectual e no terceiro lugar, no pessoal. O poder persuasivo do Evangelho se dá, em primeiro lugar, no âmbito cultural. Atenas era um lugar onde a elite intelectual do Império Romano vivia. E essa praça principal que é descrita aí no capítulo 17, não era apenas como o mercado modelo de Salvador. Quem já foi no mercado modelo sabe do que eu estou falando. Não era só apenas um lugar onde você entra e faz comprinhas de mesa, de toalha de mesa, de linho. Não era só isso. Mas era uma praça onde as pessoas sabiam as últimas notícias. Inclusive o texto fala sobre isso. Não existia mídia na época, não existia Facebook, não existia jornal nacional. Então, era na praça principal que as pessoas sabiam das últimas notícias, do que estava rolando no mundo, do que estava rolando no Império Romano, das últimas decisões. Era também a praça principal, o centro financeiro, o coração do centro financeiro ali de Atenas, onde as transações eram realizadas. Ali também na praça principal era onde os artistas se reuniam e ali performavam também. Era também um centro de ideias políticas, onde propostas intelectuais, propostas políticas eram discutidas, eram propostas ali. E é interessante notar onde é que Paulo leva a sua mensagem. O que diz o texto? Paulo leva a sua mensagem exatamente para esse lugar. Ele levou, sim, para um local de culto, aos sábados, às sinagogas, sem dúvida alguma, ele sempre fazia isso. Cada cidade que ele visitava, ele ia para os judeus, que a mensagem de Jesus vem dos judeus, da linhagem dos judeus. Ele ia no centro, ele ia nas sinagogas, mas ele levou também o evangelho para o centro da cidade, para downtown, como diriam os americanos. O evangelho, a notícia, a mensagem do evangelho de Jesus dada por Paulo não ficou limitada simplesmente à sinagoga, não ficou limitada simplesmente ali àquele lugar religioso, mas ele levou a mensagem do evangelho para o centro cultural, para onde a cultura era produzida, para onde os diálogos eram realizados, para onde as trocas intelectuais aconteciam, para onde a política se decidia. É nesse panteão de ideias que Paulo traz a mensagem. No meio desse panteão de ideias, de filosofias, que Paulo traz a mensagem do Evangelho. Se você é cristão, você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso significa para mim? Significa que então, eu como Paulo tenho que sair por aí, igual um maluco falando no meio da rua dessa tal mensagem de Jesus? Dessa tal mensagem do Evangelho? Eu penso que o ponto é outro. Até porque, em primeiro lugar, nós não temos um lugar físico como a praça principal de Atenas. Nós não temos um lugar, por exemplo, na cidade de Santos, onde arte, dinheiro, política, filosofia é discutida num mesmo lugar. Um lugar que sintetiza todas essas coisas: arte, cultura, grana e política. E segundo, também, eu penso que ele não ser esse o ponto, porque Paulo era naturalmente um grande comunicador. E nem todos nós somos grandes comunicadores. Tem pessoas que são extremamente tímidas, que só de pensar em falar publicamente fazem frequentes visitas ao banheiro.
até chegar o momento. Então por isso eu não penso ser esse o ponto. Mas o princípio disso é o seguinte: se você compreender o Evangelho, de acordo com essa passagem de Atos 17, ele não vai permanecer, esse Evangelho, essa mensagem, não vai permanecer apenas no domingo. Essa mensagem do Evangelho não vai ficar limitada à sua vida privada, no seu mundinho fechado, indefectível, como diria o Skank. Não vai ficar limitado a isso, mas toda a sua vida será inundada, será afetada, inclusive a sua vida pública será afetada por essa mensagem. O exemplo disso é quando Pedro, Tiago e João encontram-se com Jesus. Eles são instruídos por Jesus a jogarem a rede. No primeiro encontro que eles têm com ele, Jesus falou: olha, joguem as suas redes. E eles jogam a rede e pescam, provavelmente a maior pesca da vida deles. Foi a maior pescaria da vida de Pedro, Tiago e João, homens que eram instruídos na pesca, que fizeram isso a vida inteira. O que significa dizer que provavelmente para esses caras foi o ápice da carreira deles. Foi o ponto mais alto financeiramente de suas vidas. E é nesse exato momento que Jesus chega para eles e fala assim: olha, vinde após mim, porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. No ápice da carreira, no ápice da grana, no auge que eles chegaram, Jesus vira para eles e fala: ó, vinde após mim, porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Isso significa que todo mundo tem que virar missionário agora? Não necessariamente. Mas o que esse princípio nos ensina é que existe na nossa vida, ou deveria existir na nossa vida, uma pescaria por detrás da pescaria. Deveria existir na nossa vida algo que a Elise mencionou hoje pela manhã, uma recompensa por detrás da recompensa do nosso trabalho. E quando você tem uma pescaria por trás da pescaria, e sua vida é focada numa recompensa por trás da recompensa do seu trabalho, então você pode largar tudo. Você já não se preocupa mais com a sua identidade, com as suas conquistas, com o seu status. Isso muda inclusive a sua relação com o trabalho, a sua relação com a grana, a sua relação com a sua carreira. E muda também a maneira como você se porta nesse ambiente de trabalho, a maneira como é que você se relaciona com seus colegas de trabalho, como é que você ajuda as pessoas. Se o Evangelho foi de fato discernido por nós, foi discernido pelos nossos corações, ele não vai se limitar apenas aos domingos. Ele não vai se limitar apenas à nossa vida privada, mas ele afetará toda a nossa cultura, tudo à nossa volta. Ele afetará também a nossa vida pública. A segunda coisa que esse texto nos faz discernir é o poder intelectual do Evangelho, o poder persuasivo intelectual do Evangelho, não apenas cultural, mas também intelectual do Evangelho. O versículo 18 fala que os epicureus e os estoicos, que eram a elite intelectual da época, e ambos rejeitavam qualquer ideia religiosa, qualquer ideia de Deus ou de deuses, qualquer possibilidade de orações. Eles ficaram intrigados com o que Paulo falou. Esse cara aí está falando algo diferente, algo estranho. E eles levaram Paulo até o Areópago. O Areópago, até 5 antes de Cristo, era o lugar onde os aristocratas se reuniam. Funcionou antes de Cristo como um lugar de reunião do Senado. Era como o nosso Senado, basicamente. E na época do Império Romano, funcionava como um lugar onde filosofias novas, onde ideias novas eram discutidas. E inclusive até apelos feitos por criminosos eram defendidos judicialmente ali no Areópago. Mas funcionava prioritariamente como um lugar de encontro da elite intelectual. E é exatamente para lá que eles levam Paulo. É como se Paulo tivesse sido chamado a apresentar uma tese para os professores de Harvard e Yale e
Princeton no mesmo lugar. Como se Paulo tivesse sido convidado a apresentar uma tese diante dos professores da GV, da USP e sei lá qual é a outra que é top, da PUC, e do IBMEC, sei lá. E Paulo é apresentado ali diante desses professores, diante desses intelectuais, e eles falam: tá, fala aí, o que você tem a dizer? É para lá que eles levam Paulo. E o discurso de Paulo contém 2 pontos, 2 ideias centrais. Primeiro, Paulo fala da grande contradição em que aquela sociedade vivia, e em segundo lugar ele fala da ressurreição de Cristo. Ele fala da grande contradição no versículo 23, onde ele diz o seguinte: pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O que ele está dizendo aí? O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está dizendo o seguinte: olha, o Deus que vocês, sem saber, reverenciam, eu estou proclamando para vocês. Precisamos lembrar que ele está falando a epicureus e a estoicos. Epicureus eram aqueles que criam que os deuses tinham jogado os dados com a humanidade, de que os deuses estavam distantes, completamente remotos da humanidade, e que não se envolviam na vida dos seres humanos. E os estoicos não criam nem em deuses, não tinham nem qualquer ideia religiosa, tradicional, nem qualquer ideia de Deus. E o que ele diz é o seguinte para eles: olha, vocês podem até negar a existência de Deus com os lábios, mas o comportamento de vocês afirma outra coisa. Vocês afirmam com os lábios que esse Deus não existe, que ele não está aqui, mas vocês vivem como se ele existisse. E a palavra conhecer aparece várias vezes no texto. E quando Paulo falou isso para esses caras, eles devem ter pirado. Esse cara é maluco, o que ele está falando? O que ele está dizendo? E Paulo estava falando: olha, vocês afirmam que não creem, mas vocês creem. E se vocês tivessem olhos para ver, vocês enxergariam que vocês vivem de forma contraditória. Que o Deus desconhecido é esse que vocês negam com a boca, mas afirmam na vida. E é esse Deus desconhecido que Paulo fala: ele é juiz. Esse Deus desconhecido é juiz, com absolutos morais que julgará a humanidade. E Paulo não está, quando diz isso a esses homens, tentando convencê-los racionalmente. Ele está apenas mostrando para eles o seguinte: olha, vocês já vivem como se ele existisse, mesmo que o neguem com a boca. Como é que isso acontece? Ele fala assim: olha, se você não reconhece a Deus, você vive uma contradição. E eu me lembrava de quando eu tenho que usar um exemplo americano porque eu moro lá, mas tem um cara que é extremamente polêmico, chamado Howard Stern, que é um cara que fala na rádio nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro, e ele foi fazer uma entrevista junto com Jay Leno, que é uma espécie de Jô Soares dos Estados Unidos, que também é outro cara polêmico, e ele foi apresentar o livro dele. E o cara, nessa entrevista sobre o seu livro, ficou a entrevista toda tentando fazer com que o Jay Leno fizesse algum julgamento moral. Porque o Jay Leno puxava um livro e falava para ele: olha, o que você pensa a respeito desse cara? E ele arrebentava o cara. Isso aí não posso falar, mas esse cara não presta, isso aí é muito ruim. Ele ficou o tempo inteiro chutando o pau da barraca, literalmente, na entrevista, e o Jay Leno ali tentando se controlar para não quebrar o momento, quebrando todas as normas e regras de conduta da televisão. Do tipo daquele da Rafinha Bastos, quando ele se pronunciou a respeito da Vanessa Camargo. Era mais ou menos nessa verve. O cara ficou a entrevista toda ali falando: olha, ninguém pode julgar ninguém através de absolutos morais. Você não pode falar nada a respeito de ninguém, o Jay Leno. E ele ficou empurrando o cara para tecer qualquer julgamento moral sobre as pessoas. E
todo livro que ele levantava, ele falava, eu vou usar uma expressão que parece meio chula, mas falava, esse livro é uma bosta, esse cara é horrível, esse cara é terrível. Para tudo que o entrevistador levantava, ele falava, isso é terrível, esse cara é medonho. Agora é interessante que esse mesmo Stern que falava mal dos outros, não percebeu o enorme zelo que ele tinha para pichar, para denegrir essas pessoas que o entrevistador levantava para ele. Da onde ele tirou qualquer ideia de que aquele cara era ruim? Da onde vem toda esse conceito dele? Ele não percebeu quão cheio de justiça própria ele era ao denunciar os que tinham, entre aspas, justiça própria. Ele foi extremamente moralista às avessas, ao afirmar que ninguém pode tecer nenhum comentário moral contra ninguém. Ele, de um certo modo, personificou muito do comportamento da nossa sociedade. Afinal, nós não temos como tecer nenhum comentário moral a respeito de ninguém, se não pensarmos a ideia de um legislador moral, de alguém que inventou normas, de alguém que criou condutas, de alguém que estabeleceu uma maneira de viver. Não faz sentido eu julgar o comportamento de ninguém se eu não subentender a ideia, não acreditar na prerrogativa de um legislador moral, de alguém que criou essa regra de conduta. E isso ele não percebeu, e a nossa sociedade também não percebe isso. E por isso que Paulo fala para eles, vocês vivem uma grande contradição. E o entrevistador, até brincando, e sendo quase que um profeta, o último livro que ele levantou foi a Bíblia. E ele falou assim, agora eu entendo muitas coisas que esse livro fala. Porque é exatamente esse o ponto. Você pode negar com a boca, mas você acaba afirmando na vida. Afinal, como é que alguém pode afirmar qualquer coisa, tecer qualquer julgamento moral sobre qualquer outra pessoa, se não houver a prerrogativa, a ideia de alguém que criou essas coisas, que criou essa ideia de certo e errado? Não há como discernir tais coisas sem essa prerrogativa. E por isso que Paulo fala para eles o seguinte, olha, a vida de vocês é uma contradição. E a segunda coisa que ele fala é sobre a ressurreição do corpo. O poder persuasivo, intelectual do Evangelho se dá no fato de que Cristo ressuscitou dos mortos. De que Cristo, a vida de Jesus, não ficou encerrada ali no túmulo. E o versículo 31 fala sobre isso. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos. Ele deu provas ao ressuscitá-lo dentre os mortos. No final do argumento de Paulo, ele disse o seguinte, olha, Deus, esse Deus que criou todas as coisas, que é isso que ele fala, ele criou todas as coisas, ele fez o universo, ele criou o homem à sua imagem. Paulo vai fazendo um discurso maravilhoso, e ele conclui esse discurso falando o seguinte, olha, esse Deus que criou todas as coisas, que fez o universo, que criou a natureza, que fez o homem, que estabeleceu as leis físicas, esse Deus que também estabeleceu na história o seu plano redentor, esse mesmo Deus ressuscitou a Cristo dos mortos. Esse é o argumento de Paulo. Ele ressuscitou a Cristo dos mortos. E que argumento é esse? Se Cristo de fato ressuscitou dos mortos, isso significa dizer que não há necessidade mais de perguntar por que Deus permite sofrimento no mundo, o que acontece com os que nunca ouviram falar de Jesus, ou se algumas afirmações que a Bíblia faz não se encaixam com a sua maneira de pensar. Já não há mais necessidade disso. Se de fato Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, então você deve crer e se submeter a Ele. Muitos messias surgiram até a época de Jesus, e mesmo na época de Jesus, muitos. Mas nunca na
na história houve qualquer ideia, qualquer discurso sobre a ressurreição. Ninguém foi tão maluco o suficiente para falar a respeito de alguém que morreu pelo pecado da humanidade e ressuscitou dos mortos para trazer validade a essa morte. Ninguém na história. Essa ideia era inimaginável, tanto para gregos que não admitiam essas ideias filosóficas, e inclusive quando Paulo começa a falar, falou para ele: meu, na boa, um abraço, a gente fala com você numa outra hora, que esse papo de ressurreição é completamente inconcebível. Não só era inconcebível para gentios, para gregos, mas era também inconcebível para judeus. Nem os judeus admitiam isso. Os judeus admitiam sim uma ideia de ressurreição lá no fim do mundo, onde todas as coisas então se fariam novas, mas nunca ninguém ia imaginar que o próprio Messias viria à terra para viver uma vida que nós deveríamos ter vivido diante de Deus e não conseguimos viver por causa dos nossos pecados, e ele viveu de maneira substitutiva no nosso lugar essa vida, e para morrer a nossa morte que merecíamos ter morrido por não termos vivido segundo essas leis morais de Deus. E a Bíblia fala que o salário, o preço que se paga pelo nosso pecado é a morte. Aí Jesus vem para pagar esse pecado, e ele ressuscita dos mortos para dar validade a essa mensagem. Ninguém nunca concebeu essa ideia é extremamente absurda. Agora, para você que ainda não crê no fato de que Cristo ressuscitou dos mortos, eu quero só te fazer uma pergunta. Como é que você explica o fato, então, de tantas pessoas o terem visto, terem vivido suas vidas, e inclusive terem perdido as suas vidas, afirmando categoricamente as verdades a respeito a esse tal de Jesus? E mais, se o cristianismo não é fruto dessa realidade, dessa verdade, que afirma que sem a ressurreição dos mortos a nossa fé é vã, é absolutamente vã, não há nem razão para estarmos aqui se Cristo não ressuscitou dos mortos. Qual é a provável história alternativa para o nascimento do cristianismo, para o nascimento da igreja e para a expansão desse cristianismo que revolucionou, que radicalizou toda uma época? Porque o cristianismo se espalhou de maneira absurda no Império Romano e nas sociedades circunvizinhas. Como é que você explica caras que foram queimados, que foram decapitados, que sofreram mutilações, que arrancaram tudo deles, e nem por isso em nenhum momento eles negaram a fé? Eles continuaram afirmando que viram Jesus ressurreto dos mortos, que toda aquela mensagem de Jesus era de fato verdadeira. Como é que você explica o fato de que esse mesmo cristianismo continua se expandindo, continua realizando transformação? E esse é o meu último ponto. O poder persuasivo do Evangelho, da mensagem do Evangelho, não só no nível cultural, não só no nível intelectual, mas no nível pessoal. E esse é o argumento mais poderoso e mais persuasivo do Evangelho. É o argumento pessoal. E aí você pode se perguntar: poxa, mas então, se é tão forte esse argumento, por que tão poucas pessoas creram? Porque o texto termina falando que algumas pessoas creram. A maioria deixou Paulo falando sozinho. Por que poucas pessoas creram? Eu penso que elas creram, e fica evidente isso pelo texto, porque elas interromperam Paulo no último ponto dele. E se isso tivesse acontecido comigo como pregador, eu ia ficar maluco. Que geralmente o ponto final é o ponto onde a gente vai fazer toda a conclusão da tese que a gente vem formulando. E bem no meio da conclusão da tese de Paulo, os caras falaram: falou, abraço, tchau, fica aí com essas suas ideias. E Paulo não pode concluir o último argumento dele, porque eles interromperam a Paulo no último argumento. Porque se você for ler de novo em casa, gastar um tempinho e ler dos versículos 16 a 34, você vai ver que Paulo vai formulando toda uma tese. Ele vai falando: esse Deus desconhecido é o Deus que criou todas as coisas, que fez o mundo, que criou o homem, que
estabeleceu para a humanidade o seu plano redentor, que se revelou esse plano no fato, ele se deu de que ele enviou o seu filho. E aí os caras vêm, interrompem, falou, abraça Paulo. Quando ele ia chegar e falar, esse Deus que criou todas as coisas, que estabeleceu um plano redentor para o homem, que criou a gente para a sua glória, esse Deus que tem um plano para a história, e esse plano está no fato de que ele enviou o seu filho. Quando eles interrompem Paulo, eles perdem exatamente o ponto final, o ápice da tese de Paulo. Viu seu filho para quê? É exatamente a conclusão que Paulo queria chegar. E é a conclusão mais importante para nós. É o poder persuasivo do Evangelho no âmbito pessoal. Qual seria então o último ponto de Paulo? Eu acho que a pergunta mais óbvia é: por que ele enviou esse Jesus? Por que ele veio? Qual foi o objetivo desse Deus? Criar todas as coisas, criar o homem, estabelecer planos para esse homem, criar um plano histórico redentor para essa humanidade, enviar o seu filho para realizar essa obra. Que obra é essa e por que ele veio? Esse é o último ponto de Paulo. E apesar de ter sido interrompido esse ponto, fica implícito no versículo 16. Há um indicativo que Lucas quer dar para Teófilo, aí no versículo 16, que ele é o seguinte. Ele fala o seguinte: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ele ficou profundamente comovido. A palavra que Lucas usa aí para Teófilo, escrevendo a Teófilo, a palavra comovido, é uma palavra que envolve uma complexidade, uma gama de sentimentos muito grande. Significa dizer que Paulo experimentou uma ambiguidade, um paradoxo enquanto ele estava ali parado diante da sociedade de Atenas. Ele ficou extremamente remexido. Ele estava num mix de indignado e ao mesmo tempo cheio de amor, cheio de compaixão, olhando aquelas pessoas cheias de idolatria, entregues a toda forma de idolatria, entregues a ilusões. Ele fica extremamente remexido, Paulo ali. E Lucas seleciona essa palavra bem especificamente para mostrar algo para Teófilo ali. Esse indicativo de Lucas, ele fala que Paulo estava remexido, cheio de sentimentos contraditórios ao perceber quão idólatra era aquela sociedade. Agora, o interessante é que a mesma palavra que é usada a respeito do sentimento de Paulo ali diante da sociedade de Atenas, é a mesma palavra usada na Septuaginta a respeito dos sentimentos que Deus tinha em relação ao seu povo, quando o povo buscava outros deuses, quando o povo buscava ídolos, quando o povo buscava uma forma material de Deus. São sentimentos complexos. É a mesma exata palavra. E a nossa sociedade moderna crê em um Deus que é todo amor, onde todos nós somos filhos, e Ele aceita todo mundo, e é isso aí, e está tudo legal. E já a religião tradicional diz o oposto. Diz o seguinte: obedece a Deus, então, se você obedecer a esse Deus, Ele não vai te fuzilar, você não vai para o inferno. Uma diz que Deus é todo amor, está tudo certo, é só chegar. E a outra diz: não, Deus é justiça e vai acabar com a tua raça se você não andar nesse trilhozinho aqui. Mas a Bíblia fala do Evangelho de uma maneira um pouco mais complexa, não tão reducionista. E Paulo é a personificação dessa complexidade da mensagem do Evangelho no versículo 16. Ele era tão afinado com Deus que ele tem os mesmos sentimentos que Deus tinha ali no Velho Testamento, quando diante do seu povo, via o seu povo se entregando aos deuses e se entregando aos ídolos. E ele personifica isso quando se depara com aquela sociedade. Porque Paulo, naquele momento, não era apenas ira e não era apenas amor, mas ele era um mix disso tudo.
É mais ou menos como aquele amor que a gente tem por alguém que a gente ama muito e que a gente vê se destruindo. É um mix de indignação, um amor profundo para tirar aquela pessoa daquela situação. Uma mãe que tem um filho nas drogas, por exemplo. É um mix de indignação com amor. Você faz de tudo para aquela pessoa para arrancar aquela pessoa daquela situação. É esse tipo de sentimento que está presente no coração de Paulo, e é esse mesmo tipo de sentimento que estava presente no coração de Deus, quando ele viu o seu povo no Velho Testamento se entregando aos ídolos. Você fica com raiva, mas não é só raiva, é mais complexo do que isso, porque essa raiva é fruto de uma compaixão por ver o estado daquela pessoa. E aqui Paulo personifica o Evangelho, ele é uma mini versão do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o fato de que Deus olhou para baixo, olhou para a terra e nos contemplou cheio de ídolos. E esse Deus teve sentimentos complexos em relação a gente. Se apresentou no coração desse Deus um mix de ira e de amor. A mesma sensação de uma mãe que vê o filho nas drogas. Foi a sensação que Deus teve ao olhar para a nossa situação. Ele ama a gente e não quer ver a gente se destruindo. E Deus pensou o seguinte: olha, eu te amo, mas eu te perdi. Eu te fiz para mim, mas você buscou e fundamentou a sua vida em várias outras coisas. E essas coisas não vão te preencher totalmente. São ídolos, são imagens, são coisas falsas. Você estabelece a sua identidade nessas coisas e elas vão te frustrar. Você estabelece a sua identidade na sua carreira, no seu trabalho, nos seus filhos, na grana, no seu status, na sua beleza, na sua inteligência. Isso tudo vai te frustrar. Jeremias fala que isso são cisternas rotas. É como se você bebesse, ou como Djavan diz, é como se eu bebesse o mar para encher o que eu tenho de fundo, mas não adianta nada. Nem que eu bebesse o mar encheria o que eu tenho de fundo. Ele diz. É exatamente isso. Deus olhou isso, falou: olha, eu criei vocês para mim, e vocês buscaram ídolos, buscaram imagens, buscaram estabelecer as vossas vidas em coisas que vão te frustrar vocês. E aí, por isso, ele falou o seguinte: olha, eu amo você tão profundamente, eu amo você tão profundamente que eu vou aí te buscar. Eu amo você tão profundamente que eu vou aí te buscar. Esse é o Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho de Deus. Deus olhou para nós, viu a nossa idolatria e teve sentimentos complexos. Moralmente, Ele deveria ter exercido a sua justiça e ter fuzilado a todos nós. E aí a solução para isso foi que Ele decidiu se autofuzilar para que nós pudéssemos ter vida. Porque Jesus, diz o texto que nós lemos em Atos 17, não veio apenas para julgar o mundo, mas veio para receber o julgamento que nós deveríamos ter recebido, por termos quebrado as leis morais de Deus. Porque lá na cruz nós vemos a maior demonstração desse amor complexo de Deus. Porque lá na cruz a ira de Deus, a Bíblia diz, foi satisfeita, o nosso pecado foi pago, Deus derramou sobre Jesus a ira que deveria ser para nós, a condenação que nós deveríamos receber, de sorte que a Bíblia fala que inclusive Cristo foi feito maldito, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro. De sorte que a Bíblia afirma em 1 Coríntios que aquele que não conheceu o pecado, que sempre andou nas leis morais de Deus, que nunca pecou, esse mesmo que nunca pecou,
se fez pecado para que nós pudéssemos receber a justiça de Deus. Ele resolveu vir nos buscar e morrer a nossa morte, pagar o nosso pecado. E essa é a mensagem do Evangelho. Porque lá na cruz ele estava extremamente irado com o pecado. Lá na cruz ele estava extremamente indignado, assim como Paulo está indignado diante daquela sociedade idólatra. Mas lá na cruz também, ele derramou de forma maravilhosa a maior expressão do amor dele, morrendo a nossa morte. Quando você enxerga isso, quando você entende essa verdade, quando você entende essa mensagem, ela também afeta a sua vida no âmbito pessoal. Sua vida muda, você se torna uma pessoa livre. E esse é o maior e mais poderoso argumento do Evangelho, que é o argumento pessoal. O amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus. Essa é a mais impactante e persuasiva argumentação do Evangelho. E a minha oração é que você possa, nessa noite, pela graça e pela misericórdia de Deus, entender isso e aplicar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esses momentos que tivemos juntos aqui. Pai, eu oro para que sejamos todos visitados na nossa mente, nessa noite, por essa afirmação do Evangelho. Que essa verdade, ó Deus, se torne a nossa verdade nessa noite. Que esse argumento se torne o nosso argumento pessoal nessa noite. E que nessa noite possamos ter um encontro real com a mensagem do Evangelho, que é a de que Cristo veio nos buscar, veio aqui para viver a vida que deveríamos ter vivido e não conseguimos, quebrando os absolutos morais que foram estabelecidos por Ti. Mas também e principalmente veio para morrer a morte que todos nós, sem exceção nessa noite, deveríamos ter morrido no fruto de termos quebrado todos os Teus absolutos morais. De sorte que a Tua palavra afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, que foi derramada em sentimentos complexos de ira e amor em Cristo Jesus, para fazer de nós pessoas livres, para entender racionalmente essa mensagem, para compreender intelectualmente o impacto dessa ressurreição, dessa vida que o Senhor veio realizar. E em compreendendo essa mensagem e aplicando essa mensagem ao nosso coração e à nossa mente, possamos viver a nossa vida de tal forma que ela não se limite de maneira alguma aos domingos, nem se limite tampouco à nossa vida privada, mas vá se tornando como a luz da aurora, que vai brilhando até se fazer dia perfeito, e vai transformando radicalmente a sociedade à nossa volta, e gerando essa consciência dessa mensagem de amor e de justiça que Cristo Jesus veio declarar, não só em palavras, mas principalmente na sua morte e ressurreição. Pai, aplica essa verdade e nos faz compreender essa verdade, para que aí então possamos viver de maneira radicalmente diferente, e vivendo de uma maneira radicalmente diferente, possamos, ó Deus, revolucionar a sociedade à nossa volta, impactar as pessoas que vivem ao nosso redor, que trabalham conosco, os nossos familiares, que possamos, ó Deus, ser de tanta forma, ó Deus, luz nessa sociedade santista, que as pessoas possam, ó Deus, compreender de fato essa mensagem de Jesus
por onde quer que estejamos, ó Deus. Que seja assim. Realiza esse processo pessoal, intelectual e público na nossa vida. E faz de nós, ó Deus, verdadeiras cartas abertas para o Teu reino. Assim nós oramos. Amém.